sempre mostramos aqui no Balaio histórias de superação para servirem de exemplo para você aí de casa. E hoje não vai ser diferente. Vamos conhecer a Carol, uma jovem estudante que passou uma barra durante a vida, mas que aprendeu a enxergar o mundo com outros olhos. Bem, aos 7 meses, depois de uma queda, essas quedas que a gente tem, né, na infância, uma das minhas primas infelizmente me deixou cair, com isso eu bati a cabeça e fui para o hospital. E lá eles descobriram que eu não me enxergava devido a uma deficiência que chama catarata congênita, que foi adquirida do meu pai, que também nasceu com essa mesma degeneração. Aos 2 anos eu comecei a usar um óculos de 13, 14 graus, era um óculos muito forte. Então, desde criança eu sempre estive em creche, colegial, e sempre passando por essas dificuldades mesmo, porque as crianças elas não conseguem entender essa deficiência, como pode uma criança usar óculos, e não era uma coisa normal. Com isso, eu acabei sofrendo muito bullying, acabei sofrendo rejeição, até mesmo de professores que acabavam vindo contra mim, devido à minha dificuldade mesmo de enxergar no quadro, de enxergar as tarefas mesmo, de cumprir aquilo que o professor ou aquilo que os alunos determinavam. E as dificuldades não paravam por aí. Além do problema para enxergar, Carol tornou-se responsável por ajudar a sua mãe, também deficiente visual. Isso, aos 7 anos, o meu irmão do meio ele faleceu, ele tinha 19 anos na época. E ele andava com minha mãe, o que ela precisasse. Só que a partir dos 7 anos eu passei a assumir essa responsabilidade. Então foi uma coisa muito precoce. Eu tive que assumir uma responsabilidade de um adulto aos 7 anos. Eu saía com ela no que ela precisasse fazer. E isso me tirou um pouquinho da liberdade na infância, aquela coisa de brincar, se divertir. Eu não tive muito isso. Até brinco com os meus amigos que eu sou muito palhaça hoje em dia, né? Devido a isso, eu não tive uma infância que eu saísse com meus amigos, que eu brincasse na rua, porque volta e meia minha mãe tinha que sair para pagar conta ou fazer qualquer outra coisa e a responsável por levar ela era eu. E como era de se esperar, a adolescência de Carol foi uma fase de muitos dilemas. Nada fácil. Nada fácil. Começou desde lá dos 12 anos, quando eu comecei a me envolver com a turma do bairro onde eu morava. E por eu ser, entre aspas, muito pra frente, que eu gostava mesmo de estar na frente, de brincar, de me divertir mesmo, eu acabei me envolvendo com coisas erradas, com pessoas erradas. Com isso, minha mãe teve que me mudar para outra cidade. Só que nessa outra cidade, eu acabei entrando numa escola onde eu não conhecia mesmo os alunos, ninguém tinha vivência comigo. Com isso, o bullying começou muito forte. Eu já não aceitava muito o modo como eu era, esteticamente falando, até mesmo a questão da visão, eu não conseguia aceitar. E com isso, com o agravamento do bullying, eu comecei a entrar num quadro muito grave de depressão. Eu estava numa situação que eu não via nenhuma alternativa, eu não via um escape para aquela situação. Então, por várias vezes eu já andei com corrente, aquelas correntinhas que as pessoas usavam no pescoço, no braço, para querer mesmo brigar no colégio, porque eu achava que a única saída para as pessoas me respeitarem era me impondo, mas pelo contrário, quanto mais eu me impunha, mais as pessoas elas vinham contra mim com agressões verbais, agressões, graças a Deus não chegou a ser física, mas coisas que acabaram com a minha, mais com a minha imagem, com a minha autoconfiança. Eu não tinha uma autoconfiança, eu não tinha uma autoestima. Mas em um determinado momento, Carol passou a ver a vida com outros olhos, redescobrindo a si mesmo e principalmente o amor de Deus. Eu vim para Lagoinha em outubro de 2010 e nesse período de 2010 foi o tempo, porque 2009 foi o agrave da situação, em 2010 Deus mandou o escape. É uma coisa bem simples, em uma loja, em um salão, arrumando o cabelo, uma menina do salão, né, ela teve um cuidado a mais comigo. E esse cuidado, na hora que eu olhei no espelho, eu consegui ver dentro de mim. Eu consegui ver, assim, nossa, eu não sou um monstro, porque eu achava que eu era um monstro. Eu não conseguia olhar no espelho.
E com isso eu comecei a ter ânimo para querer mudar. Então Deus ele começou uma transformação em mim. Ele começou antes de cura, antes de qualquer coisa, ele começou a me mostrar que independente de como eu era, ele me amava. Ele me amou, oh, ele me ama, ele me amou. Então Deus ele começou uma transformação em mim. Ele começou antes de cura, antes de qualquer coisa, ele começou a me mostrar que independente de como eu era, ele me amava. Ele começou a mostrar a beleza que eu tinha, a cor dos meus olhos, o meu cabelo. Ele começou a me transformar como um cuidado de pai mesmo, com aquele mimozinho que o pai tem com os filhos. Ele fez isso comigo. E foi uma coisa tão simples, que acabou com todo aquele, entre aspas, inferno que eu vivia, com aquela situação constrangedora que eu vivia. E com isso Deus me enviou mesmo amigos que me ajudassem. Aí veio a transformação interna também, depois de ter passado pelo encontro com Deus, que Deus ele me mostrou o mimo dele, o paizão que ele é. Ele me curou tanto na parte sentimental como na parte emocional, entrando lá dentro, curando as raízes de amargura, me ajudando a liberar o perdão. Que era uma coisa muito complicada, eu consegui liberar perdão para aquelas pessoas que me insultavam. Perdão, sara a ferida da desilusão. Hoje a minha vida, eu falo que eu estou vivendo uma das melhores fases da minha vida. Quem convive comigo assim pode testemunhar isso. Eu hoje, não que eu não precise da opinião das pessoas, claro que não, isso é uma coisa muito agressiva. Mas hoje Cristo me mostrou quem eu sou nele. Então eu consigo reter aquilo que me edifica e não reter aquilo que não me edifica. Eu consigo absorver as coisas boas e aquelas coisas que não são condizente com a vontade do Senhor para minha vida, eu não simplesmente ignoro, porque ainda vem insultos, claro, ainda vem coisas tentando, barreiras do diabo mesmo, tentando me colocar para baixo, mas hoje eu sei quem eu sou em Cristo. Ele me mostrou que hoje, graças a Deus, eu sou uma nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Ele me fez ver isso. E hoje eu falo mesmo, sou uma nova criatura completamente. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Hoje a Carol trabalha na Rádio Super FM da Igreja Batista da Lagoinha, onde tem frutificado e abençoado outras pessoas. A rádio, assim, a gente não tem ideia do quanto ela alcança, porque a gente não está apenas em Belo Horizonte, região metropolitana, mas através do satélite, graças a Deus, a gente pode alcançar até mesmo alguns países da América Latina e a internet pelo mundo inteiro, né? E pessoas me procuraram falando que passavam pela mesma situação e eu pude também, através dos testemunhos da rádio, ajudar essas pessoas. Para quem está enfrentando grandes desafios ou se sentindo pequenininho, a Carol conta como assumir um lugar de vencedor. A gente fica se perguntando, mas a culpa não foi minha, eu não fiz nada para ser, eu não pedi para nascer assim. Isso era o que eu me perguntava. Por que eu sou assim? Eu não fiz nada com ninguém, eu sou uma pessoa boa. Mas Cristo, Ele me ensinou que essa barreira que eu passei foi apenas um obstáculo. Por mais que durasse, uma boa parte da minha vida foi apenas um obstáculo, porque Ele me mostrou quão bondoso Ele é. E depois do deserto sempre há um oásis. E hoje eu consigo viver um oásis, não pelas minhas forças, mas por causa de Cristo. A coisa mais certa a se fazer é olhar para Cristo, olhar para a cruz, olhar para aquilo que Ele fez por nós. Porque, querendo ou não, existem as vaidades do mundo, existem as vaidades da vida. E elas são muitas. Aquele padrão de beleza que nós devemos seguir, aquela coisa assim, ditatória que a mídia nos passa, mas nós devemos principalmente olhar para Cristo e saber que o nosso padrão é Cristo, que o nosso padrão de vida deve ser a vida dele, e ele é simples. Nunca deixa alguém dizer